E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos conversar sobre autenticação e autorização. De novo, são conceitos que são utilizados em qualquer sistema, principalmente web, mas qualquer sistema móvel, sistema de desktop, todos precisam em algum nível de autenticação e autorização. Mas quando a gente trabalha com microserviços, a gente precisa ter um cuidado especial com isso. Porque são vários microserviços, nós temos vários pontos de ataque, nós temos vários pontos onde podem acontecer falhas de segurança, então a gente precisa ter certeza de que a gente sabe com quem está lidando. E é exatamente sobre isso que a autenticação e a autorização lidam, é saber fazer com que a gente saiba com quem está lidando. A gente nunca deve confiar em um usuário. E quando eu digo usuário, não é só uma pessoa que está se conectando. Não, é qualquer cliente que faça uma requisição para o nosso servidor. A gente não pode confiar. Pode ser um cliente malicioso, ou seja, um ataque acontecendo. Pode ser um cliente descuidado, uma pessoa que não tem más intenções, mas que pode ser prejudicial para o nosso sistema. Várias falhas de segurança acontecem por causa de usuários não mal intencionados, mas talvez mal informados, sem qualificação técnica para exercer o que eles estão exercendo. Enfim, mas aí a gente já começa a falar de segurança em outro nível, que também é um assunto bem interessante. Mas vamos focar aqui. A gente não pode confiar no cliente que está realizando a requisição. Então a gente precisa de alguma forma identificar quem está realizando cada requisição. E esse é o processo de autenticação. Nós estamos garantindo que você é você. Que você, de certa forma, pode acessar meu sistema, que eu sei quem é você, no mínimo. Isso pode ser feito de várias formas, mas o conceito é, a cada requisição, nessa requisição, de alguma forma, precisa ter a informação de quem está fazendo ela, quem está fazendo essa requisição, se autenticando, dizendo, olha só, eu sou o Vinícius fazendo esse pedido para você. E a partir disso, a nossa aplicação precisa lidar com essa informação e decidir se a operação vai ser realizada ou não. Ou seja, não basta ter segurança com HTTPS, criptografia, anonimização. A nossa aplicação precisa se preocupar com segurança também. Então, quando a gente fala de autenticação, existem algumas técnicas. Quando a gente está falando de rede, a mais simples, vamos dizer assim, é a Basic Authorization em HTTP. Então, a autorização básica no HTTP. E ela consiste em simplesmente, em todas as requisições, enviar um usuário e senha num cabeçalho. Simples assim. Então, num cabeçalho do HTTP, vai o usuário e senha. Só que isso exige que o cliente armazene o usuário e senha. Isso pode ser inseguro. Ataques no cliente são, às vezes, até mais fáceis do que ataques no servidor. Então, a gente pode gerar novos problemas com isso. Por isso, a utilização de tokens é muito comum. Então, a gente pode ter antes de falar de tokens, eu posso fornecer uma API Key. Então, olha só, você se cadastrou, você é nosso cliente, então eu vou te dar uma chave e informar, olha só, você precisa guardar essa chave muito bem, porque eu não vou gerar de novo, eu estou te identificando, para você gerar isso de novo é um processo burocrático, precisa mandar e-mail, você armazena aí e sempre que precisar falar com a gente, sempre que precisar mandar alguma requisição, você envia essa chave junto. Isso é uma API Key. Só que uma forma um pouco mais prática, que não coloca tanta responsabilidade no cliente de nunca poder perder isso, são tokens que nossa aplicação gera. Por exemplo, utilizando JWT, que é um padrão, mas existem vários. Com JWT, você faz uma requisição, mandando uma vez só os dados do cliente, usuário e senha, por exemplo, a nossa aplicação gera um token e te devolve. E você armazena durante essa sessão. Se você perder esse token, tudo bem. É só mandar o usuário e senha de novo que a gente gera o token automaticamente para você, na hora. Então assim funciona e a cada requisição você precisa mandar esse token para a gente saber quem é você, quem está mandando essa requisição. Se a gente for utilizar serviços externos, existem técnicas mais robustas. Por exemplo, OAuth é uma técnica de autenticação que também permite autorização, a gente vai chegar lá, mas enfim, uma técnica de autenticação que permite que a gente se comunique, utilize certificados e fale com serviços de terceiros. Um exemplo, se você faz login em algum lugar, algum site, utilizando seus dados do Google, ou imagina que na Lura você conseguisse fazer login com seus dados do GitHub. Isso muito provavelmente usa OAuth por baixo dos panos, na maioria das vezes usa. Então esse tipo de integração é mais sofisticada, é um pouco mais complexa, mas também é mais robusta. Você delega a responsabilidade para alguém maior para tratar da autenticação. Então você nunca vai ter os dados de usuário e senha dos seus clientes. Agora, o Google vai ter, o GitHub vai ter.
Então, por isso você está delegando algumas tarefas. OpenID Connect também é parecido com essa ideia do OAuth. Você tem certificados, você diz que você é você, colocando um certificado em algum servidor externo de autenticação, e com o OpenID Connect você consegue se comunicar também utilizando algum padrão para você garantir que quem está fazendo a requisição é uma pessoa realmente identificada por ela mesma. Então esses conceitos são mais complexos, a gente não vai entrar a fundo, vale a pena estudar por fora, porque, de novo, como tudo que a gente está falando aqui, são conceitos que a gente deve conhecer para depois trabalhar com microserviços. Microserviços é a junção de vários conhecimentos. Mas beleza, falamos de autenticação e autorização, não é a mesma coisa? A autenticação ela permite que a gente saiba quem está fazendo uma chamada. A autorização diz se essa pessoa que já está autenticada pode ou não fazer essa ação, pode realizar a ação que ela está querendo. Então, basicamente, eu, Vinícius, eu sou instrutor. Eu me autentico na Alura, eu fiz login. Você, aluno, você se autentica na Alura, você fez login. Eu tenho a autorização para editar cursos. Você não tem. Então, esse é o processo de autorização, de limitar determinadas funcionalidades dentro do sistema. A autenticação identifica a gente, deixa a gente entrar no sistema. Agora, o que a gente pode fazer lá dentro é o conceito de autorização. E para isso, as principais técnicas são ACL e RBAC, ou RBAC. Então, ACL, ou ACL, é Access Control List, lista de controle de acessos. Então, basicamente, imagina na Alura. A gente tem aqui uma lista de instrutores ou administradores, o que forem. Essa lista pode fazer tudo. Quem não está nessa lista só pode assistir os treinamentos. Isso é uma Access Control List. Você pode ter várias listas, né? Olha só, essa lista de usuários pode fazer isso, essa lista pode fazer isso. Então você pode ter listas de controle de acesso. Ou a Role-Based Access Control, ou seja, controle de acesso baseado em papéis. Então eu, Vinícius, eu sou aluno e sou instrutor. Então eu tenho esses dois papéis. Quando eu for alterar um curso, a API, o microserviço de alteração de cursos, vai verificar se eu tenho o role, se eu tenho o papel de instrutor. Se eu tiver, beleza, eu posso fazer. Se não, eu não posso fazer. E aí eu posso acumular papéis. Eu posso ser aluno, instrutor, posso ser, não sei, administrador geral. Uma pessoa pode ser aluno e moderadora. Então, dessa forma, a gente tem papéis diferentes e cada funcionalidade aceita que determinados papéis a façam. Então, por exemplo, os cursos podem ser editados pelo papel de instrutor ou administrador. Então, vários usuários vão ter esse papel, a gente pode remover, adicionar e etc. É parecido com a ACL, mas tem esse detalhezinho de que a gente pode ter mais de um papel, enquanto na ACL a gente teria que estar em listas diferentes. O princípio é o mesmo, implementações diferentes. E existe um conceito, é um pouquinho mais complexo também, mas eu vou passar por alto aqui nele, que é: imagina que você, cliente, fez uma requisição. Você está autenticado por um serviço de terceiro, por exemplo, e fez requisição para o microserviço de catálogo. Você fez uma requisição e do microserviço de catálogo a gente precisa se comunicar com o microserviço de carrinho. O microserviço de catálogo, ele precisaria de alguma forma pegar seus dados e mandar para o microserviço de carrinho dizendo que é você que está fazendo essa requisição. Isso é um conceito chamado de on behalf of, ou seja, eu estou aqui, microserviço de catálogo, estou me comunicando com você, microserviço de carrinho, em nome do Vinícius, que fez essa requisição. Então, dessa forma, o microserviço de carrinho precisa analisar, de alguma forma, se qualquer microserviço, em nome do Vinícius, consegue ver os dados dele. Se não pode, o que ele precisa de informação? Olha só, eu não posso aceitar que você simplesmente fale. Cadê o token do Vinícius para eu confirmar que é ele mesmo que mandou essa requisição? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma autorização entre vários microserviços. On behalf of é um assunto bem mais amplo, que a gente poderia se alongar muito, mas a ideia é essa. Você, ao fazer uma requisição de um microserviço para outro, você também envia informações do cliente original. Beleza, falei bastante, conversamos sobre autenticação, autorização, uma big picture de segurança que a gente falou no vídeo anterior. Agora vamos falar mais especificamente sobre infraestrutura, que é a parte de segurança na rede onde nossos microserviços vão estar. Então no próximo vídeo eu volto para bater esse papo com você.